Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Sandro. Venho aqui hoje para darmos continuidade ao nosso trabalho em cinemática, no caso cinemática escalar, e agora com um contexto novo, movimento variado. Até então nós vimos movimentos, analisamos como é que se comporta, como é que é o comportamento de uma partícula, de um corpo material, enfim, em relação ao seu movimento. Agora, vamos ver como é que se comporta ele variando esse movimento, variando sua velocidade. Nós vimos MRU, velocidade média. Vamos continuar vendo velocidade média assim, mas agora a velocidade ela sofre um pouco de modificação. Ela tem um pouco de mudança no seu comportamento, tá? Daí vem o conceito de movimento variado. Daí vem um conceito novo que é aceleração. Por definição, a aceleração é uma variação de velocidade por intervalo de tempo, tá? Usando o nosso dia a dia, você está num carro e você quer ultrapassar um outro carro, você pisa no acelerador. Você vai gerar nesse carro uma variação de velocidade para mais. E você consegue, de repente, ultrapassar esse carro com a mesma linha de pensamento, mas de forma reversa, contrária. Você tem, por exemplo, um carro que tem uma certa velocidade, à frente tem um sinal, você quer parar nesse sinal. Você pisa no freio, você vai imprimir nesse carro uma desaceleração e vai ter uma variação de velocidade para menos. Até o ponto, no caso, parar ou não, reduzir a velocidade, enfim, mas está reduzindo essa velocidade. Está imprimindo a esse móvel, essa partícula, esse sistema analisado, um processo de aceleração, para mais ou para menos. Acelerando ou desacelerando, está mudando essa velocidade. Para entender bem esse conceito de aceleração, é interessante um exemplo que se dá, né, muito clássico esse exemplo, aquele famoso de 0 a 100 km por hora, que algumas revistas esportivas mostram de carros mais esportivos, né? Então, vamos supor que eu tenho um carro esportivo e eu faço esse de 0 a 100 km por hora em um intervalo de tempo de 5 segundos. Aí eu pergunto, qual é essa aceleração média, vamos dizer assim, que não dá para saber precisamente a aceleração, não sei qual é o comportamento desse carro, se ele acelerou mais no início, menos no final, ficou o tempo todo acelerando, não sei. Mas dá para ter uma média, uma noção de como foi essa aceleração. Então, vamos tentar fazer uns cálculos para entender bem como é que funcionaria esse 0 a 100, tá? Nesse intervalo de tempo de 5 segundos. Vamos ali para o outro quadro para a gente poder entender bem como é que fica isso, ok? Bem, então está aqui. Eu coloquei aqui como a definição da aceleração, que é uma variação de velocidade, lembrando que o delta na física é uma variação, alguma coisa final menos alguma coisa inicial. Intervalo de tempo, uma variação de tempo. Nesse caso, o meu V inicial é 0, o meu V final é 100, que é o do 0 ao 100 km por hora, no intervalo de tempo de 5 segundos. Eu vim aqui. O delta V é V menos V0. Então ficou V é 100, o V0 é 0, o delta T é 5. Isso aqui deu 20 km por hora por segundo, porque aqui vai ser expresso em km por hora, aqui está em segundo. Então aqui está dizendo o seguinte, que a aceleração média, vamos dizer assim, uma média desse carro esportivo, é que a cada segundo ele está aumentando sua velocidade em 20 km por hora. Como é que funciona isso? Vamos pegar o primeiro segundo de movimento, do instante 0 ao instante 1. Ele foi de 0, aumentou mais 20, então ele foi de 0 a 20 metros, a 20 km por hora, perdão. No segundo segundo, ele foi de 20 para 40, depois de 40 para 60, depois de 60 para 80 e no último segundo, que é o quinto, de 80 para 100. Então ele foi variando de 20 em 20 até chegar a 100 km por hora. Mas foi sempre assim? Não estou dizendo isso, estou fazendo uma média. Eu não sei como é que foi o comportamento, como é que o cara pisou mais, pisou menos, em que momento. É uma média. Quer dizer que está variando a velocidade dele em 20 km por hora a cada segundo analisado. E aqui fica bem claro, né, nessa unidade correspondente da aceleração, quilômetros por hora por segundo, que aqui é uma variação de velocidade a cada intervalo de tempo. Então, isso aqui seria a concepção do que vem a ser a aceleração, essa nova grandeza física que aparece para a gente agora, que vai ser muito usada, muito falada daqui para frente, que é uma variação de velocidade por intervalo de tempo. Aceleração. Tudo bem até aí? Bem, então vamos lá. Movimento variado, eu vou colocar a definição já para uma aceleração média, ok? Que é uma variação de velocidade por intervalo de tempo, tá? Nós já fizemos um exemplo disso. É interessante analisar também, para esse contexto, a unidade que é cabível à aceleração. Fazendo uma análise dimensional aqui e vendo as unidades correspondentes às grandezas envolvidas no contexto da aceleração, eu vou dizer que a aceleração, por ser variação de velocidade por tempo,
teremos que a unidade da aceleração média vai ser a variação de velocidade por intervalo de tempo. Então, uma das unidades, que é a unidade mais usual nesse contexto, é você pensar que a aceleração vai ser o delta de velocidade sendo em metro por segundo e intervalo de tempo em segundo. Tá? Aqui eu tenho divisão de frações. Eu mantenho a fração do numerador, que é a de cima, multiplico pela inversa de baixo, e me resulta em metro por segundo ao quadrado. Essa é a unidade de aceleração mais usual que tem, tá? Até porque o Sistema Internacional de Medidas, os livros usam isso o tempo todo. Tá? Outra unidade que a gente pode usar, que parece menos, essa que eu usei como exemplo, né, do carro esportivo. Variação de velocidade, quilômetros por hora, intervalo de tempo em segundo, quilômetro por hora por segundo. Tá? Essa é uma unidade mais, ela está hibridizada, porque eu não estou com o mesmo sistema sendo analisado. Né? Aqui eu estou com o mesmo sistema, tanto é que aqui fica um pouco mascarado. Né? Essa análise aqui, você vê que aqui fica claro que é uma velocidade por tempo. Aqui não fica claro que é uma velocidade por tempo, porque você sintetizou aqui essas duas unidades de tempo, segundo com segundo, virando segundo ao quadrado. Mas o conceito é esse, é metro por segundo por segundo. Se uma aceleração média de uma determinada partícula é de 20 metros por segundo ao quadrado, quer dizer que a variação de velocidade dessa partícula é de 20 metros por segundo a cada segundo. Por isso, 20 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem até aí? Bem, deixa eu colocar uma análise gráfica para ilustrar bem isso que eu venho falando em relação a esse comportamento da aceleração ao longo de um certo intervalo de tempo. Eu coloquei aqui um comportamento da velocidade de um certo móvel, de uma partícula, enfim, ao longo de um intervalo de tempo. Tá? E ele tem esse perfil aqui. Eu delimitei dois intervalos de tempos iguais. Eu digo que esse intervalo de tempo entre T1 e T2 é exatamente o mesmo entre T3 e T4. Por exemplo, aqui pode ser 5, aqui pode ser 10, tá? Aqui pode ser 15, aqui pode ser 20. Aqui tem 5 segundos, aqui tem 5 segundos. Tá? Mas, independente disso, eu digo que esse intervalo de tempo aqui é o mesmo daqui. Para esse comportamento da velocidade desse móvel, eu digo o seguinte, no instante T1, a velocidade dele é V1. No instante T2, o V dele é V2. Nesse intervalo de tempo, nesse primeiro intervalo de tempo, houve uma variação ΔV. No segundo intervalo de tempo, também ΔT, no instante T3 ou T4, eu tenho velocidade V3 e tenho velocidade V4. Nesse intervalo de tempo, eu tenho essa variação de velocidade que é menor. E dá para ver, olhando para o gráfico, que ele começa a variar bem a velocidade, depois começa a diminuir essa variação de velocidade. Quer dizer, o comportamento da velocidade da aceleração é diferenciado. Ele veio mais acelerado no início e tirou um pouco o pé, vamos dizer assim, mais no final. Como é que seria essa análise mais em termos analíticos, né? Eu posso falar o seguinte, que a minha aceleração A, para esse intervalo de tempo, com esse delta de velocidade, vai ser ΔV sobre ΔT. A minha aceleração, a linha, que seria para esse mesmo intervalo de tempo aqui, mas com esse delta de velocidade, eu vou ter isso aqui, ó, ΔV' sobre ΔT. Como o diferencial daqui é o ΔV, onde eu sei que esse ΔV é maior que o ΔV', isso me leva a concluir automaticamente que a aceleração A é maior que a aceleração A'. Daí vem a necessidade, nesses termos, a gente começar a falar em termos de uma aceleração média, porque a aceleração não é a mesma ao longo de todo o intervalo de tempo analisado. Está claro isso? Bem, para finalizar agora essa aula de hoje, apresentarmos, né, para você a situação da aceleração, eu vou falar de aceleração instantânea. Da mesma forma que falamos anteriormente sobre a velocidade instantânea, colocamos essa noção aqui desse limite, até para a gente poder entender, porque é uma noção realmente que vem do cálculo infinitesimal, mas dá para entender, dá para conseguir ver qual é o perfil da análise feita pela física sobre esse aspecto. Tá? A definição clássica é essa aqui, que a aceleração instantânea, que eu defini como A, vai ser o limite dessa razão, variação de velocidade por tempo, quando esse intervalo de tempo tende a um valor muito pequeno, tende a praticamente, não é zero, tende àquele valor, um intervalo de tempo extremamente pequeno para você saber qual é a variação de velocidade naquela situação apresentada. Como eu falei antes, o perfil da aceleração ela sofre uma série de comportamentos diferenciados. Tá? Por exemplo, vamos ali no outro gráfico para a gente poder entender direito o que vem a ser essa noção do limite. Vamos rapidinho ali. Bom, esse é o gráfico. Tá? Se eu pegar agora esse intervalo de tempo
começar a colocá-lo bem pequeno, quanto eu quero, bem ínfimo, quanto eu quiser, tá? Eu vou começar a aproximar isso aqui e vou ter uma aceleração naquele momento, naquele instante. Então, o perfil de análise de aceleração instantânea é, na verdade, saber qual é o comportamento dele naquele momento, tá? E, como falei, com essa mudança que tem no perfil da aceleração, eu consigo saber naquele momento, no instante, 3 segundos, qual é a aceleração dele. Eu consigo saber. Agora, ao longo dos 3 segundos iniciais, qual é a aceleração? Eu vou ter uma média. Tá? Então, para começarmos a analisar agora como é que seria a aceleração naquele momento, naquele instante, que a gente, de repente, está querendo saber alguma informação sobre aquela partícula, aquele móvel, aquele sistema analisado. Tá ok? Bem, hoje a gente fica por aqui, apresentamos para vocês o contexto de aceleração, que é uma grandeza física que a gente vai usar muito daqui para frente, tá? Em outro momento a gente volta para falar mais sobre mais aceleração, de outras formas, de outros pontos de vista, vamos dizer assim, tá bom? Mas hoje a gente fica por aqui. Um abraço, tudo de bom.